Olá, professores, tudo bem? Hoje nós vamos falar do livro Diversidade na Sala de Aula, da autora Elvira Souza Lima. Qual a nossa história com a autora Elvira Souza Lima, né? Primeiramente, vamos lembrar que o livro ele foi publicado em São Paulo, 2011, pela editora Interalia Comunicação e Cultura. Temos uma história de formação com a doutora Elvira Souza Lima, no município de Franca, onde atuamos na condição de professora PEP1, coordenadora pedagógica, agora gestora escolar. Então, a minha trajetória de coordenadora pedagógica foi muito marcada pela formação da professora Elvira, que esteve em Franca algumas vezes, né? Depois ela nos acompanhou no projeto Algar Educa, em que o município de Franca participava em Uberlândia, recebendo assessoria aí do projeto Algar Educa, vinculado ao Instituto Algar, que pelo menos na época era de Uberlândia, e posteriormente num projeto maior de formação para toda a rede municipal de Franca, que é onde trabalho. Então, assim, foi muito marcante essa presença, essas informações. No município de Franca, a Elvira Souza Lima sempre faz parte das referências de concursos para professores e gestores. Então, mas quem é essa Elvira Souza Lima? Ela é uma pesquisadora em desenvolvimento humano. Então ela trabalha ela tem formação em neurociências, psicologia, antropologia e música. E ela transita por todas essas áreas do seu processo formativo para educadores. Ela trabalha com pesquisa aplicada às áreas de educação, cultura e mídia cultural. Então, o que ela fala dessa diversidade? Primeiro, ela vem falar das questões biológicas, né? E o que seriam essas questões biológicas do ponto de vista da doutora Elvira, pelo menos em 2011? Ela fala da diversidade biológica, ela fala de impedimentos nas funções mentais. Quando a gente vai ver esses impedimentos, vamos lembrar que hoje é uma época de medicalização, em que se descobrem deficiências intelectuais, transtornos, distúrbios, só que a Elvira não traz esses termos, eu estou traduzindo para uma realidade educacional de hoje. Ela fala de impedimentos. Então, ela fala que essas crianças que têm esses impedimentos, ou seja, esses fatores que atrapalham a aprendizagem plena, elas requerem ações pedagógicas com um eixo de desenvolvimento possível para ela, o que a gente colocaria, por exemplo, como uma adaptação curricular. E, e essas ações, elas precisam ser diferentes das ações que têm as crianças que não têm nada que impeça ali a aprendizagem. E essas crianças que não têm esses impedimentos, são aquelas que se coloca aqui, em que a situação escolar não que em situação escolar, né, elas não têm impedimento nenhum. Elas não se apropriam dos conhecimentos por vários fatores, né? Então, quando é o impedimento biológico, é a deficiência, o transtorno, é o distúrbio. Isso é o biológico, isso é o do organismo. E aquelas que não têm nada do seu organismo, mas que elas não conseguem ali atingir as metas, desenvolver as tarefas conforme proposto, isso tá sendo explicado, pautado em fatores institucionais, ou seja, a própria proposta da escola, o formato da escola, a inadequação pedagógica, porque às vezes o meu aluno ele não tem nada que impeça a aprendizagem dele, mas eu ainda não aprendi a conversar com ele. Como assim? Às vezes aquele aluno ele não vai absorver o conhecimento pelos meios tradicionais. Eu, enquanto docente, preciso criar estratégias, eu preciso conhecer aquela criança para saber como lidar com ela. Né? Então, ali, problemas da própria organização do tempo no cotidiano escolar, problemas de ensino. Isso é um problema de ensino. É incompetência do professor? Não. Porque a gente tem aquelas crianças aí que tudo que você propõe, elas apreendem. E vão ter aquelas que vão exigir
mais do educador, mas até a sensibilidade de verificar as suas aptidões, ou seja, aquilo que ele tem mais facilidade, o seu vocabulário, de repente não se aprende aí por questões de vocabulário, o professor usa termos, palavras, referências que não atingem aquela criança. Então vai exigir ali uma pesquisa no sentido assim, ó, de ver aquela criança, para que se consiga estabelecer um diálogo com ela. Isso são as crianças que não têm impedimentos físicos, biológicos. Ela fala mais ou menos aqui, mais ou menos, ó. Ela fala aqui da diversidade biológica com esses funcionamentos da mente. O que ela traz? Que o não funcionamento da mente, segundo os padrões, ele é comum na espécie humana. Ele não é um absurdo. Hoje parece um absurdo, por quê? Porque a gente viveu aí por séculos uma escola feita apenas para um padrão de pessoa. E estamos tendo dificuldade na nossa geração, ou seja, das pessoas que são professores, professoras aqui, no século XXI, né? Eu fui professora no século XX, mas muito pouco. Então, basicamente, professora no século XXI, de ter que lidar com essa diversidade, de ter todas as pessoas na escola. Como assim todas as pessoas? Né? Se a gente for ver, década de 80, praticamente não se tinha pobres, né? Os pobres ali, eles frequentavam os primeiros anos com aquelas exclusões sociais, exclusões de diversas maneiras. Não se passava ali do ensino fundamental, que na época era o primeiro grau, não se ia muito longe. Crianças com deficiência nas instituições, crianças com transtorno, ou eram colocadas como indisciplinadas, ou seja, essas pessoas não ficavam na escola até a década de 80. Década de 90, temos o Estatuto da Criança e Adolescente, todo mundo tem que ficar na escola. Então, o professor do século XXI, ele lida com uma diversidade que o professor do século XX não lidou. Não é? Então, o que é? No século XX, a escola era para quem a mente funcionava conforme aquele padrão. Século XXI, ó, para todos. A pessoa precisa ficar na escola, ponto. Então, há uma diversidade maior. E essas pessoas com esses impedimentos, né, como diz a Elvira, que a gente vê como esses entraves, elas dependem da organização funcional do cérebro, ou seja, e essa organização ela é resultante das interações entre o indivíduo e seu contexto. Aquela velha conversa que a gente volta lá no Vygotsky. Eu tenho aqui o meu organismo, a minha capacidade de aprender, porém, eu dependo de estímulos, eu dependo de cultura, eu dependo que toda essa capacidade seja estimulada. E elas são estimuladas de formas diferentes para cada família, para cada cultura. Não é? Tem culturas aí, por exemplo, uma cultura indígena, ela tem toda a questão da natureza, toda a questão por estar na natureza, do desenvolvimento físico. Então, a questão do intelectual, da alfabetização, que é necessário também ali naquela cultura, ela vai ser vista de uma outra forma do que, por exemplo, numa cultura que estamos aqui no estado de São Paulo, é muito focada, mais focada nas habilidades, vamos dizer, intelectuais, né, de leitura, de escrita, de cálculo. A deficiência mental, né? Hoje utilizamos o termo deficiência intelectual, mas nós sabemos que é o equivalente. Como que a Elvira Souza Lima traz isso para nós? É um conceito que se difunde a partir do momento em que a educação é para todos. Então, vai se pensar nesse impedimento mental e intelectual enquanto deficiência, quando a educação se torna para todos, como dissemos. Quando a educação era só para um padrão de inteligência, para aquela inteligência cognitiva, voltada para as letras, para o cálculo, esse público era alijado, ele nem fazia parte. E hoje ele faz parte do contexto educacional e por isso se tem um nome para ele. Se tem um nome porque se deve ter um tratamento diferente. E aqui a Elvira coloca a necessidade de uma organização escolar diferenciada para aqueles que têm impedimentos mentais, ou seja, a deficiência intelectual ou algo que entrave esse desenvolvimento.
para chegar nesse ponto, houve a influência da psicologia, que trouxe testes de inteligência, que hoje eles não são mais, vamos dizer assim, uma referência, o teste de QI, de inteligência, mas eles foram importantes em determinado momento histórico, né? Vamos pensar aí, década de 70, em que havia, por exemplo, as classes especiais na escola. Existe a classe especial hoje? Não deveria, não deveria, mas ela teve a sua importância para que hoje tivéssemos, por exemplo, as salas de recursos. Entender que colocar todas as pessoas com deficiência num lugar só não deu certo. É melhor que elas estejam aí na sala regular com todos os tipos de pessoas, porque no mundo não existe um lugar que tem só pessoas com deficiência, só pessoas dessa ou daquela maneira. O mundo é misturado. Por isso a escola precisa ser misturada. E é isso a Elvira vem trazer a concepção da necessidade de mudar esse entendimento do deficiente mental. Reafirmo que hoje nós falamos pessoa com deficiência intelectual como alguém anormal, ou seja, eu preciso entender, ó, não é alguém anormal, mas alguém com sentimentos e capacidades. Qual o conceito de normal? Não temos. Então, a deficiência intelectual, como a Elvira coloca, deficiência mental, termo de 2011, ela precisa ser estudada, ou seja, uma pessoa que tem sentimento, que tem capacidade, é um indivíduo com seus direitos, mas ele precisa ter um olhar diferente. E aí ele progride. Progride com as metas que eu quero, com as metas da BNCC? Talvez não, mas com metas próprias. Então, aqui. E ela sempre fala, assim, da pessoa como um ser de cultura. E ela coloca, olha, como nós vamos entender a pessoa com impedimentos mentais como ser de emoções e cultura? Então, esses impedimentos mentais, a deficiência, o transtorno, o distúrbio, não podem ser exceção. Ou seja, muitas pessoas têm. Antes só não se investigava. Hoje tem até um processo de medicalização aí, né, que todo mundo toma muitos medicamentos. Então, é exceção. Quem tem aí seu TDAH, quem tem sua dislexia, não é uma exceção. A exceção deve ser a quantidade, que seja uma quantidade de pessoas tem esse transtorno, uma quantidade de pessoas tem a deficiência intelectual ou tem o seu distúrbio. Mas juntas, elas são mais que a quantidade de pessoas, vamos dizer, que não tem nenhum apontamento. Então, elas não são exceção, elas são regras. Exceção, vamos pensar assim, a qualificação. E nessas pessoas, a expressão da emoção em casos de diversidade na área mental. E isso é marcado por meio da linguagem corporal, dessa linguagem diferente. O que nós entendemos aqui, por exemplo? Que essa diversidade, ela deixa marcas na expressão. Vamos pensar na pessoa que tem o transtorno do espectro do autismo, que ela não usa o olhar. E cada deficiência, cada transtorno, distúrbio, qualificação psicológica ali, ela vai ter a sua marca. E a partir do momento que nós sabemos qual é a marca, nós precisamos buscar a intervenção adequada para aquela marca. E o que o Vallon diz disso? O Vallon, citado por Elvira Souza Lima, que nesse caso a pessoa ela é entendida como um ser de emoções. E até isso de não demonstrar a emoção é um tipo de emoção, é um tipo de sentimento. E nos casos da deficiência mental, intelectual, eles têm processos de emoções diferenciados, reações diferenciadas, que nós precisamos estudar para poder intervir. E como que ela coloca a questão da diversidade e desenvolvimento cultural? Então, Elvira diz aqui no seu livro, né, que o desenvolvimento infantil não é um processo de adaptação ao meio humano constituído, mas uma apropriação do que constitui esse meio. Ou seja, a criança vai aprender a viver nesse meio onde ela nasceu, onde ela está se criando. E para se ter um currículo inclusivo,
Teria que ter como prioridade trabalhar atividades que desenvolvam a função simbólica da criança, o faz de conta, a imaginação, e garantam a apropriação de fazeres simbólicos, sejam a linguagem, a música, as artes, a geometria e outros, ou seja, tem que se estimular é, essas funções cerebrais aí que favorecem a abstração, porque a escola teórica nada mais é do que abstrair, mas eu tenho que oferecer condições para que essa criança abstraia, né? Então isso é um pouquinho do que a Elvira tem a falar para nós. Na próxima aula, vamos dizer assim, nós vamos entender um pouco mais do que é essa criança, do que esse ser de emoção, é, sobre como podemos intervir, como podemos planejar dentro dessa diversidade aí que nos é apresentada hoje nas salas de aula. Diversidade que nos enlouquece, por quê? Porque fomos preparados para termos o aluno padrão. E o aluno padrão, olha, é uma parcela muito pequena da população mundial. Ok? Um abraço.